Hoje, oficialmente, eu estou abrindo o podcast Fala Ju. E não tinha como trazer uma pessoa mais querida do que Kelly Rosa. Eu tenho uma admiração por Kelly. Ela, além de ser uma cantora, é uma amiga e uma mulher, assim, de muita energia boa, de muita positividade. O Fala Jô, ele precisava desse momento aqui. E por que o Fala Jô? Porque eu entendi, nesse movimento meu no digital, que muitas mulheres precisam de palco para falar. Elas precisam de voz. E nada mais do que uma voz como a de Kelly para ecoar nesse momento tão precioso, tão bonito, que é o nascimento desse movimento de mulheres que movem mulheres. Então, por aqui, vão passar vozes como a de Kelly, que vão dizer para cada uma mulher que está nos assistindo: você pode sim, você pode realizar seu sonho. Todas nós temos nossa história. A gente não começou aqui nesse momento. A gente teve uma história lá atrás. E essa história que hoje eu quero que Kelly conte a dela. Porque para ela se tornar essa cantora maravilhosa, essa voz linda, belíssima, e já ter suas músicas autorais e ser reconhecida internacionalmente, não foi de hoje. Kelly tem um passado, Kelly tem uma história. E como ela mesma diz, tem as andanças. E bora começar agora o Fala Jô com Kelly. Estou muito feliz, Jô, e essa história, né, de mulheres, essa movimentação de mulheres, né, e assim, muito orgulhosa, porque como você disse, todas nós temos nossas histórias, e nós duas caminhamos, assim, alguns anos bons, né, de crescimento, né, eu vendo o seu crescimento, você acompanhando o meu, a gente trocando produtos artísticos seus para a minha arte, para o meu trabalho, né? Então, assim, essa troca mútua, esse compartilhar de vida, de energia, de luta, né? Então, eu estou muito contente de você ter me convidado e de fazer parte aqui, abençoar aqui esse Fala Jô, Fala Kelly, fala, muitas mulheres vão aqui ter o seu espaço para falar, para contar a sua história e para inspirar. Obrigada, Kelly. E bora lá, bora conhecer agora as andanças de Kelly. Mas antes disso, eu quero perguntar a Kelly, quem é Kelly? Quem é essa mulher que está aqui do meu lado, Kelly? Bom, eu sou mãe de Maria Carolina, de Carol Rosa, sou cantora, sou escritora, sou a filha de Deus e de Maria abençoada, filha de Dona Bernadette, que toca acordeon, que canta, meu pai que está lá no céu, Gerpe Rosa. E só isso, sou amiga de muita gente, sou amiga do meu amigo e sou uma artista que luta muito e que está sempre disposta a dar a mão a quem precisa. Que maravilha. Mas tem uma coisa, Kelly, que eu vou me inspirar na sua pessoa. Essa mulher que está aqui, como foi o caminho seu para você chegar até aqui? O que realmente, quais foram os maiores desafios? E se em algum momento, Kelly, seja bem sincera, você pensou em desistir de ser cantora? Pensei em desistir, teve sim. Lógico que não é fácil, até porque eu sempre vivi da música. Eu saí de casa com 17 para 18 anos para viver de música, né? Viver não só de música, mas era um trabalho que eu trabalhava com marketing e cantava também, era num hotel em Guarapuava, no interior do Paraná. Então, claro que não foi fácil. Dali desse hotel eu larguei tudo ali para viver só de música, para cantar com a banda no norte do Paraná, em Maringá. Então, não foi fácil, pensei em desistir, teve uma vez que realmente eu não tinha de fato o que comer em casa. E liguei para minha mãe, para minha família, estavam lá no maior churrasco, e eu, ai meu Deus, e eu não tinha o que comer. Aí eu pensei, pô, vou voltar para casa. Aí voltei para casa, assim, não quero mais, vou ter um trabalho normal, né? Não vou ser mais artista, vou voltar para casa. Mas quando eu cheguei em Ponta Grossa, aí aconteceu, fui fazer um teste, não fui fazer um teste, minha irmã foi fazer um teste para uma banda, ela tinha uma banda, né? Minha irmã que é cantora em Portugal, Cris Rosa, e eu fui junto, só acompanhando. E no fim o cara da banda eu cantei por acaso,
E ele disse, não, eu quero só ela. Aí não quis a banda da minha irmã. Aí como era um emprego assim, de carteira assinada, tal, já na época era bom, aí eu disse, não, vou aceitar. Aí quando eu voltei para Maringá para buscar minhas coisas, já outra banda queria me contratar. Também de carteira assinada, tal, aquela época tinha, hoje ainda tem, né? Então eu aceitei e continuei, mas eu pensei em desistir naquela época. E depois, já aqui no Nordeste, teve um momento também que eu pensei em desistir pela maldade do mundo, pela maldade das pessoas. Mas eu não sei ser diferente. Eu vou ser sempre essa que dá a mão, que é do bem, que pensa, espera primeiro o melhor das pessoas. Não consigo ser diferente, não vou ser diferente. E hoje, mais do que antes, eu confio que Deus sempre vai me proteger quando eu agir dessa forma. Ô Kelly, eu vejo muitas mulheres no digital mesmo, como eu estou nessa área, muitas desistindo, porque o caminho, o processo sempre é desafiador. E muitas nem acreditam nelas mesmas, que vai ser possível, e outras acreditam, mas se deparam com as pedras no caminho e não têm a coragem. Não tem a coragem. E para essas mulheres, eu queria que você dissesse, você não desistiu, né? Você foi lá e você enfrentou. Para essas mulheres, o que é que você diria para elas? Essas que querem, que já está, e ser bem clara, as mulheres que estão acima dos 50 anos, porque existe um mercado, mas existe também aquele mercado que diz, não, você tá velha, você não vai conseguir, não é mais para você, vá se aposentar, você não consegue mais aprender. Para essas mulheres, o que é que você pode dizer para elas como referência do que você já viveu e que você não desistiu, Kelly? E do que eu estou vivendo ainda, Isso. né? Porque depois dos 50, né, você tem que lutar mais ainda para você conseguir manter o seu lugar, manter o seu espaço, as suas conquistas. O que eu digo é o seguinte, gente, confie em Deus, confie em você, reze muito e tenha foco. E acredite. E faça um trabalho bem feito, organizado. O que é bem feito, organizado? Eu tenho a minha empresa, eu tenho tudo organizado profissionalmente, aquela parte burocrática de empresa que é necessário. Eu sempre procuro buscar os caminhos. E você consegue fazer isso, gente, sem ter tanto dinheiro assim. Muita coisa você consegue até sem, agora basta você ir pesquisar e correr atrás. Não é fácil, mas também quando você acredita em você, quando você acredita no seu talento, você consegue. Que maravilha, tá vendo, mulher? Tinha que ter essa mulher para dizer para você, não desista dos seus sonhos. Você pode, e idade não é um limite para a gente conquistar absolutamente nada. E outra coisa, Jô, quando a gente faz uma coisa que a gente gosta muito, a gente vai fazer de uma forma que ninguém fará. Né? E é isso que você vê até nas coisas mais simples. Quando as coisas mais simples são feitas de uma forma top, você diz, pô, que coisa linda, é um servir de uma mesa, é um limpar de algo, qualquer profissão, das mais simples para as mais elaboradas. Quando é feita com amor, você percebe na hora que é feito com amor. Eu ia fazer essa pergunta pensando lá na frente, mas vai encaixar bem agora, Kelly. Como é que tu vê essa coisa do digital? Porque no digital tudo é muito maquiado, né? A maioria das pessoas estão mostrando um mundo que parece que é tudo maravilhoso e tudo é flores e tudo é fácil e é lindo. Os bastidores são mais difíceis e quase ninguém mostra, né? Aí eu fico pensando assim, para essas mulheres, como você disse aí, faça o bonito com o que você tem. Não precisa você ter tudo para você começar. Faz com o que você tem, mas coloque amor, coloque sua atenção, coloque o seu jeito, porque é muita imitação. Às vezes as mulheres, elas querem conquistar, elas têm alguém para se espelhar, mas elas querem começar no nível que aquela pessoa chamou a atenção dela. E não é assim. Tem que ter o começo do zero, você tem que se empenhar, tem que ter disciplina, tem que ter muito amor pelo que faz, porque quando a gente faz aquilo que a gente gosta, como Kelly disse, tudo se torna mais fácil, a gente faz sem sentir dor, porque a gente quer conquistar, e a gente não se cansa. Eu acho que a disciplina, o foco, a fé, ela tem que fazer parte disso. E a gente está aqui falando sobre exatamente isso, que ele não desistiu.
Kelly chegou a não ter o que comer, mas ela está aqui hoje. Então, isso quer dizer o quê? Que ela teve fé, foco e foi disciplinada, porque se não fosse... Né? Eu acho o seguinte, que você vê que muita coisa viraliza e nem tem estrutura nenhuma. É verdade. Né? Então, o que viraliza? Viraliza é o talento, é a verdade, é a criatividade. Isso. Muitas vezes eu paro e fico pensando assim, meu Deus, me deu uma ideia de eu fazer uma coisa diferente e tal. Quando eu jogo alguma coisa assim diferente, você mesmo falando, menina, aquilo que tem mais visualização, aquilo que as pessoas querem mais ver. Eu sou meio preguiçosa, não vou mentir, mas também eu trabalho muito, porque eu faço muitas coisas diferentes. Então eu sempre estou atuando, né? Mas digamos assim, que se eu não fizesse nada, estou parada. Eu ia pensar, o que eu posso fazer diferente? Não, vou fazer um vídeo sentada lá, vou colocar a câmera, boto em cima de 50 latinhas, boto lá. E vou fazer, gente, e vou entregar aquilo que eu sei. Então entrega ali. Eu vejo os meninos hoje, a juventude, fazendo tudo sentadinho lá. Assim, tem um pessoal jovem tão maravilhoso, claro que são muito talentosos, mas fazendo a simplicidade e jogando o quê? Jogando o seu talento. Exato. A voz, a música, a criatividade de pegar uma música lá de trás, sabe? Então é isso. Não tem que ficar pensando, não, eu preciso de muito dinheiro para contratar, para não sei o que. Não. Se você tem massa, se você tem um pouquinho de dinheiro, legal. Você pode contratar alguns estúdios bacaninhos aqui, sem ser muito caro, né? Mas se você não tem, você também usa a criatividade e vai. Kelly, você falou usar a criatividade. E o fator amizade? Esse fator que é o fator de amizade, é fundamental, né, gente? E esse fator sabe, não é nada mais e nada menos da coisa mais importante na nossa vida hoje, que chama o quê? Relacionamento. Rede de relacionamento. E como que você consegue essa rede de relacionamento? Tratando bem, sendo gentil, estendendo a mão. E não é você estender a mão à pessoa ali e você vai receber daquela pessoa. Exato. Não estende a mão para o mundo, porque o mundo vai lhe estender a mão de volta. Entendeu? É isso. Eu penso assim, olha, acontece. Kelly, você falou de amizade. Mas agora eu vou entrar num assunto que é bem interessante, porque muitas vezes a gente se predispõe a ser alguma coisa. E a gente tenta. Por exemplo, eu já fui várias coisas. Mas sempre tem aquela coxinha de retalho que a gente vai pegando as experiências e vai se tornando o que a gente é hoje. Você hoje é cantora. E se você não fosse cantora, Kelly, o que você seria? Queria te preencher. Professora! Deixe ela, que ela é professora. Eu sou professora de formação, que eu fiz magistério, né? Quer dizer, eu fiz magistério. No meu primeiro vestibular eu passei para pedagogia, comecei a estudar na Federal de Ponta Grossa, no Paraná. E gosto de, não necessariamente estar numa sala de aula, mas eu gosto dessa comunicação com criança, com adolescente, sabe? Eu gosto de me comunicar, assim, de ensinar, de passar informações, sabe? Então, tanto que eu venho trazendo já para o meu lado profissional como cantora, esse lado de trabalhar o meu lado professora, né? Com a poesia, com o livro, né? Com o Coração Saudosiano, que eu lancei em 2024. Então eu tenho trazido isso, né, até nos meus projetos de levar para a escola, para as escolas, eu mostrar, né, o Pajeú, mostrar a poesia, mostrar minha música, tentar passar de alguma forma esse meu lado professor, né, esse meu lado professora. Que coisa linda. Eu acho interessante que Kelly falando, professora... Eu tenho um lado professora também, tanto é que quando eu estou atendendo minhas alunas do marketing, geralmente acima de 50 anos, eu tenho o dom de ensinar. Mas eu acho que não é só o lado da gente de ser professora, Kelly, é também do aluno ser aplicado. Porque você pode estar ensinando e ele não está aplicando, então ele nunca vai ter um resultado suficiente que ele tanto espera. Então não é só nós, professoras, que temos que fazer nossa parte. Eu acho que somos nós ensinando e quem tiver como aluno, aluna, aprendendo e aplicando. Porque se não aplicar, só ficar na teoria, não vai para frente. Não é não, Kelly?
A gente faz isso todo dia, né? Isso. Que todo dia a gente está aprendendo, todo dia a gente está aprendendo com a nossa vida, com as coisas que acontecem pra gente. Isso. E a gente está pegando a lição. Eu sempre digo, a vida é a forma que eu penso. É uma faculdade. Todo dia você tem uma lição. Então eu procuro sempre pegar a minha lição. Qual é a lição? Acontece alguma coisa difícil, eu não vou reclamar, eu não vou nada disso. Eu vou parar e pensar assim, o que é que eu tenho que aprender com isso? Qual é a minha lição? Qual a nota que eu vou tirar dessa lição? Eu penso assim. Aí ela falou em lição e aprender. Aí tem duas coisas que eu quero que você fale, que eu acho que vai ser importante. Primeiro, o que você aprendeu com sua mãe, já que ela é também da área da música. E hoje eu sei que sua filha é um pedaço de você agora no palco, né? É. Então, como foi que Carolzinha, ela não está presente, mas como foi que Carol chegou a dizer, mãe, eu vou contigo pro palco. Então, ou seja, tem sua mãe, tem sua irmã, tem você e tem Carol. Então, tem uma escola aí. É uma escola da vida, é uma escola de quê? De referência? Como é que é isso, Kelly? É aquela coisa assim, né? Eu vi meus pais sempre tocando, meus pais viram, meu pai viu o avô, o pai dele, né? Meu avô. A minha mãe já não teve referência musical na casa dela, mas demonstrou querer aprender, e meu avô logo, prontamente, levou ela para aprender acordeon numa escola. E a gente sempre teve nesse meio, né, musical. Então, assim, e sai da gente, né, porque é o dom, né, você sai, não tem como. Meu pai não queria de jeito nenhum que ninguém lá em casa fosse músico. Meu pai não queria. Tanto que nós não tínhamos instrumento em casa. Fomos ter um primeiro instrumento, um primeiro violão em casa. Eu lembro que meu pai era uma pessoa muito boa e a gente estava num posto de gasolina e um cara desesperado pedindo, pelo amor de Deus, para meu pai comprar um violão, que ele estava vendendo por 5 cruzeiros. O cruzado, sei lá, não me lembro da época que era. Eu tinha acho que 8 anos. Então, quando o meu pai comprou para ajudar esse rapaz, nossa, quando esse violão caiu lá dentro de casa, eu, meu irmão, que éramos mais velhos, já começamos a aprender. Tal. A gente escreveu uma cartinha para um programa de TV que mandava pelo correio um método para estudar o violão. E a gente foi aprendendo. Quando meu pai viu que não tinha jeito, começou a ficar super orgulhoso da gente, a gente tá tocando e tal. Mais tarde, a minha irmã, que era mais nova, do nada, aqui mora em Portugal, a Cris, quando a gente foi ver, ela estava tocando violão no quarto. Ninguém estava tocando violão como era a Cris. Pequenininha também, de 7 para 8 anos, já estava tocando violão. Então a música aconteceu assim. A minha filha, a Carol, eu nunca pressionei a música nela. Não, você vai aprender isso, nunca. Só que a Carol sempre foi muito artista. Ela, desde pequena, ela amava dançar. Todas as festinhas de aniversário, estava a Carol dançando, juntava as amiguinhas, sempre gostou muito do Michael Jackson e tal, e fazendo dança em grupinhos e tudo, sempre foi. Então, daí depois ela começou a dançar K-pop, né? Foi crescendo dançando K-pop, mas a música nunca teve. Eu via uma vez ela, Carol, vê se você quer tocar violão. Ela pegou assim, eu via que ela tinha maior facilidade para aprender, mas ela não tinha paciência para ficar estudando. Aí nunca pressionei, nunca nada. Quando ela cresceu, que eu comecei a precisar de alguém para fazer, filha, vai fazer um vocal para mim? Né? Ela disse, não quero. Você, amiga da mamãe, a outra, vai 3 pessoas, você fica lá no meio. Ela assim, tá certo. Ela ia sem querer ir. Aí pronto, até que veio a pandemia, acho que foi 2020, né? Aí quando foi 2020 para 2021, não me lembro exatamente qual ano, eu sei que eu estava lá em casa, de repente, eu cheguei e estava ela com um amigo dela, mais um tal. Ela, mãe, eu posso usar a mesa de som? Eu disse, pode. Aí eles estavam lá, de repente, quando chega a menina, estava cantando o tema de Aladdin. Primeiro em inglês, porque ela fala fluente o idioma, né? E ela cantando o tema de Aladdin, com aquelas voltas todinhas que nem eu canto. A menina estava cantando com um amigo dela o tema de Aladdin. Eu disse, menina, onde é que você está? Você mora nessa casa faz tempo, é? Quem é você? Quem é você? Acho que eu sou sua mãe. Aí pronto, aí foi. Aí ela já começou a falar assim, olha, vamos cantar comigo. Ela, relutante, né? Vamos cantar. Eu assim, não, mas só se for para ficar de costas, mãe. Eu não vou, não. Não vou.
Aí eu disse, beleza. Aí comecei a colocar ela, aí ela começou, vendo os amigos cantando, e ela começou a cantar mais e tal, aí ela começou a se soltar e já ficar comigo, né, fazendo vocal, mas comigo de frente no palco, né. Então, assim, faz pouco tempo, foi de 2020 para cá, 2021 para cá, né. E agora ela vai, ela mesmo quer ir. Agora ela vai, eu coloco ela, agora ela já é MEI, ela já tem os projetos dela, ela já tem, ela que faz todos os meus editais, ela que escreve os meus projetos, que coisa né? linda, Ela que faz toda a minha parte de produção artística, é ela quem faz. É isso. Agora a Kelly falou sobre a irmã que mora em Portugal. E eu sei que você também canta fado. E como é que foi cantar fado? Como é que é cantar fado? E Olha, como foi assim a sua ida? Porque você cantou várias vezes em Portugal. E como é você vivendo essa experiência lá fora? então, a minha irmã, há muitos anos que mora lá, eu nunca tinha pensado, né, em cantar música portuguesa, mas aí eu morei perto do Recanto Lusitano e Luigi Lajoia, um amigo meu, estava com um projeto com o Nelsinho, do Recanto Lusitano, do restaurante, que é português, de um projeto para fazer fado com 2 violões e uma voz. E eu estava ali, era vizinha de Luigi, eu disse, não, eu topo. Essa foi 2014. Foi no ano que eu fui pela primeira vez para Portugal. Então, que eu comecei a cantar música portuguesa. Aí eu achei maravilhoso, né? E quando me aproximei em Portugal mesmo, da guitarra portuguesa, de toda essa cultura da música portuguesa, do amor que os portugueses têm pela música brasileira, né? E o brasileiro conhece tão pouco a música portuguesa, né? E esse nicho também, que é mais um produto, e a gente como artista, como trabalha com isso, você tem, né? Eu ter vários produtos dentro da minha área, para mim é maravilhoso, né? Tem um trabalho de música portuguesa, ótimo. Tem um trabalho com a música francesa, ótimo. Tem um trabalho de música e poesia, maravilha. Então eu tenho vários produtos dentro desse meu universo artístico, isso que me ajuda muito, dentro daquela área que eu disse a você, de você já ter mais de 50 anos, né? Então você ir buscar outros produtos dentro daquilo que você faz. Você tem, né? várias, é como se tivesse uma esteira de produtos para oferecer, né, Kelly? E eles iam se encaixando de acordo com as oportunidades que surgem. Exatamente. Porque quando você está preparada, aí aparece a oportunidade, você vai lá e faz acontecer. É isso. Kelly, vamos bem agora para um momento técnico, que eu tenho curiosidade. Essa tua voz, tão boa, tão treinada, tão bonita, ela é sua... ou você teve que estudar muito para chegar a essa voz que você tem? E a pessoa, e eu quero que você, depois que falar disso, diga assim, e se tiver alguém aqui que queira ser cantora, uma mulher aqui que está começando agora, e dizer, como é que eu vou treinar se eu não tenho uma voz? Por exemplo, a minha voz é muito arrastada, é muito, sei lá, nasalada. Então, você treinou para isso? Você treina sempre ou você é sua voz, Kelly? Não, olha, você já nasce com a voz, né? Nasce com a voz, nasce com o dom. O que acontece? Tem umas pessoas que já nascem prontas. Pela madrugada. Vou falar de uma jovem que é minha filha é fã, super fã, Joyce Alane. Menina, essa menina nasceu pronta, a maravilhosa diva, né? Eu não nasci diva. Eu não nasci. Pode dizer assim, não, Kelly, eu amo você cantando coro assim, tem certeza. Ainda bem, graças a Deus. Não nasci, né? Agora, assim, nasci com o meu jeito de cantar, né? Eu, quando canto, eu me entrego, eu canto com, sabe, eu entrego tudo, assim, com todo o meu sentimento cantando. Agora, veja, voz é finito. Voz é algo que, se você perder, perdeu. Você não tem um remedinho que você vai trazer sua voz de volta se você... gritou e tal, e tal, e tal, e estragou a sua voz. Não, você não tem ela de volta. O que acontece? Você tem que cuidar. Se você trabalha e vive da sua voz, ou quer viver da sua voz e trabalhar sempre com a sua voz, você tem que cuidar. Então, eu evito gritar, eu evito ficar falando alto e no meio de muito barulho. Eu, quando canto muito, às vezes eu canto muito. E tem eventos que semana passada era para eu cantar
3 horas com intervalo, cantei 5 horas sem intervalo. Lógico que eu estava com o Luizinho de Serra, ele foi tocando, eu fui, né, fazendo aquela troca para não ficar só eu cantando. Não cansar tanto a voz. Então, uma boa fonoaudióloga, exercícios que você faz, que você pratica todos os dias, principalmente quando você está cantando com mais frequência, né? E aquecimento vocal e desaquecimento. Sabe? Não só quem canta, quem trabalha com a voz. E outra coisa que eu paro e penso assim, gente, voz é uma coisa tão especial, tão única, e é tão bom, mesmo para uma pessoa que não trabalha com voz com nada. Uma pessoa que trabalha com outra coisa. Mas todo mundo usa a sua voz para tudo. Você ter uma boa voz, uma saúde de voz, é uma coisa fantástica. Acho que todo mundo deveria cuidar da voz. Tem 2 coisas que são assim, todo mundo é desligado disso, e eu acho super importante. Uma que é a voz, que eu sei porque eu trabalho com a voz. Outra coisa que eu precisei e descobri, e levanto essa bandeira de sendo uma coisa muito importante, um profissional super importante, é o fisioterapeuta, minha gente. Eu quero aproveitar agora e mandar um abraço, um beijo bem grande para Saulo, que é meu amigo e irmão, fisioterapeuta. A gente precisa de nos alinhar o nosso corpo, né? Essa coisa toda. E muita gente nem liga para isso, né? Muita gente não liga. E a voz é a mesma coisa. Porque a gente tá todo dia tal, faz e levanta, não se alonga, não nada pro corpo, né? E a voz é a mesma coisa, não cuida da voz, não faz um exercíciozinho, grita, tal, e a voz aí vai chegar aos 50, 60 anos, tá com a voz, né? Não, né, gente? Vamos cuidar da nossa voz, ter uma saúde vocal bacana, né? Eu acho isso super importante. Então, cuidar da voz, com um bom fonoaudiólogo, mandar um beijo para minha fono, Karine, beijo bem grande, Karine, maravilhosa, e cuidar do corpo, né, com um bom fisioterapeuta. A gente tem que ter essas 2 pessoas aí, esses 2 profissionais ali, com o telefonezinho deles ali, para de vez em quando chegar lá e assim, vem dar uma olhada aqui na minha voz, um otorrino, né, Dr. Racine Cerqueira. Muito bem. Essas coisas aí, tem que cuidar. Agora você cuidou da voz, falou disso. Agora, essa energia todinha no palco, Kelly, já passou de 50 anos ou não? Já Sim, passou? já. Então, como é que tu 5.4, com muito orgulho. Pois é, como é que você consegue essa energia toda que você acabou de dizer, passa 5 horas no palco, passa não sei quantos anos. Onde é que vai buscar essa energia, Kelly? Você tem que fazer exercício, né? Eu caminho na praia, procuro caminhar praticamente todos os dias, de segunda a sexta, né? Agora, essa época de final de ano, não estou conseguindo porque está uma correria muito grande de viagens e para trabalho. Mas eu procuro fazer isso. E assim, aquela meta, né? Academia. Né? Aquela meta que a gente... Que a academia hoje não é para buscar o corpo perfeito, é para buscar a saúde do corpo, para se manter. Mas olha, hoje, porque eu caminho, eu moro em Boa Viagem, eu caminho ali na praia. Menino, tem a academia da cidade, é assim, ó, 6, 7 horas da manhã, o povo tá lá cheio. Eu vou fazer uma aula qualquer dia, porque eu passo caminhando e vejo assim, que pessoal animado, né? Tão ali, naquele ventinho. E eu sou meio preguiçosa, assim, de ir na academia, eu sou ruim. Então eu vou tentar começar a partir de janeiro, tal, pelo menos ir 3 vezes por semana, lá na academia da cidade, que eu tô ali na praia, olhando, eu gosto desse ar, desse movimento, desse não ter um compromisso, sabe? Então eu vou tentar. Ô Kelly, você percebe que as mais velhas, os mais velhos, né? A terceira idade, a boa idade, os mais velhos, eles estão muito mais, se preocupando muito mais com a saúde. Você não percebe isso, não? Onde a gente chega na academia tem muito mais pessoas mais velhas. As pessoas parece que ou acordaram ou mudaram os hábitos. E os jovens estão mais em casa. Como é que é isso? Os hábitos estão mudando, mas os hábitos estão mudando para todos. É porque os jovens têm outros compromissos que eles dão mais prioridade. E a gente que é mais velho já bebe assim, opa, o negócio está apertando, ou eu vou agora, ou eu vou. Só eu tenho 2 alternativas, ir ou ir. E a gente tem mais tempo também, né? Muitas pessoas têm mais tempo também.
Kelly, vamos falar agora sobre o digital, assim, a presença tua, porque depois de 2020 eu acho que foi um marco para todo mundo. E aí o digital ele ficou mais forte. Tanto é que eu vim para o digital em 2020. Mas assim, hoje você, com a sua presença no digital, melhorou muito. O que foi que mudou, até em projetos, em você se manter ali, eu acho, no seu canal do YouTube, no seu Instagram e nas suas redes sociais todas? Como é que é a tua presença no digital hoje? E qual a importância que ela tem para as outras pessoas que estão aqui que ainda não estão vendo isso como uma grande oportunidade? Não, o digital é tudo, né? Tudo. É a sua comunicação com o mundo, né? A gente também, em 2020, naquela época, no momento da pandemia, eu criei um produto que foi as mensagens musicais. Eu e minha irmã de Portugal, a gente criou, porque ela começou assim, não, eu estou gravando uns vídeos para pessoas que querem ver minha música. Aí ela disse, estou gravando uns vídeos para dar. Aí eu pensei, ó, você está gravando tal, a gente pode mandar para quem não pode pagar, mas a gente pode cobrar por isso também, fazer um negócio bonitinho, bacaninha e começar. Pronto, então a gente já criou um produto ali, eu gravei na pandemia, 2020, 2021, eu acho que eu gravei umas 400 mensagens musicais, sabe? Então, já utilizando o YouTube, né, utilizando o Instagram. Então, e eu, claro, não tem por onde correr. É o que eu digo, né, a amigos meus que tem um produto bom. Falar agora, Rose, trabalha com bolsas artesanais, maravilhosa. Eu disse, Rose, você tem que focar lá. Não tem que só vender aqui na feira. Um dia você vai trazer ela aqui. Você não vai vender só aqui no presencial, na Feira da Aurora e na Feira do Bom Jesus. Você tem que, durante 5 dias da semana, vender para o Brasil inteiro. É exatamente por isso que eu digo. O digital é 24 horas. O físico, se for loja, vai ter um momento de fechar. Se for uma feirinha, como essa amiga da Kelly participa, vai ter os dias da feirinha. Mas o digital é 24 horas e você vai falar para o mundo todo. Você vai vender seu produto, você vai vender seu serviço, você vai contar a sua história. É aqui no digital onde tudo acontece, mulher. Então, assim, não é para acordar hoje, já era para você estar acordando. Mas se você ainda não acordou, a gente está no finalzinho de 2025. Eu acredito demais que 2026 promete. E nós estamos aqui para isso, para mostrar o valor que tem a sua presença aqui no digital. É isso. E agora, um momento especial, que antes que Kelly vá para o palco e mostre realmente o que ela sabe fazer com amor, eu vou fazer uma última perguntinha para fechar o nosso podcast. Kelly, eu quero que você me diga o que é que é importante para você fazer, que é presente na tua vida e que você não abre mão, aquilo que o dinheiro não compra. Que o dinheiro não compra é família, né? Meu momento com Deus, meu momento na igreja, hoje, meu domingo na missa e meu momento com a minha família. Esse o dinheiro não compra. Nada paga. Eu ir na missa ao domingo, eu estar com a minha família, eu ter esse tempo para estar com a minha família no Sul, ou em Portugal, ou com a minha filha, ou com aqueles amigos que viraram família, né? Minha comadre, minha produtora, Tereza, minha comadre cantora de Maceió, Wilma, Berê, tantos aqui, você, né, amiga querida? E, então, o dinheiro não compra. E hoje, sabe, de um tempo abençoado para cá, é o meu momento com Deus. Não tem dinheiro que pague. É isso, obrigada, Kelly. Agora chegou o momento final. Eu quero que a Kelly leve para o palco a história dela na voz dela. Ela fica à vontade para contar as suas músicas autorais, cantar a música que você mais gosta. Estamos chegando no próximo ano, que é o Carnaval batendo na porta, assim que começa o ano, né, Kelly? Então fique à vontade para você levar a sua história para lá. Eu lancei no ano passado um frevo de Rogério Rangel com clipe e tudo, mas olha, é muito atual para o momento que a gente está vivendo, desde e sempre, né? Nós mulheres sempre tendo que
que lutar, sabe, pela nossa liberdade, pelo direito de dizer não, pelo direito de dizer, olha, eu não quero, fique na sua, pelo direito de ser livre nos sentimentos e tudo, né? Então essa música é muito legal. Quem é você para melar meu carnaval? Rogério Rangel, vou fazer logo ela. Então tá, fica à vontade.